Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Darley Tomás e nesse vídeo a gente vai falar sobre investimentos no exterior, mas de forma direta e não como eu fiz no último vídeo, que são investimentos através de BDR. E se você não assistiu esse vídeo, o card está aqui. Não deixe de ir lá e assistir esse vídeo para tomar a melhor decisão. Se para você vai ser suficiente investir através de BDRs ou se a melhor alternativa vai ser diretamente no exterior através de corretoras norte-americanas. Então vamos para o vídeo. Para a gente começar, pessoal, ao meu ver, opinião pessoal, opinião do Darley aqui, investir diretamente é a melhor escolha. E por que eu estou falando isso? É tirar o governo do seu dinheiro. E quando eu falo tirar o governo do seu dinheiro, eu estou falando do governo brasileiro. E não é porque é A ou B, é simplesmente porque a única meta dos políticos é se reeleger e não gerar valor para uma sociedade e não gerar valor para o Brasil. Então, a partir do momento que você investe diretamente no exterior, você está trocando por dólares. Ok, mas aqui tem um governo e você pode sofrer, só que é comprovado a partir do momento que você investe em dólar, você se protege da inflação brasileira, da inflação do real. E é por isso que eu defendo ferrenhamente, eu não tenho vínculo com nenhuma corretora, eu não tenho vínculo com nenhum banco, mas esta é a minha decisão, porque eu faço assim e desde o começo sempre fiz assim e nunca vi nenhum problema. Então, este é o meu conselho. Se você tem dúvida, ao meu ver, investir diretamente no exterior é muito melhor. Um outro ponto que, ao investir diretamente na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, é que você vai ter acesso ao mundo todo. Você vai ter acesso a ETFs do mundo todo, a empresas até mesmo chinesas que são listadas na Bolsa de Valores americana. E não é uma realidade no Brasil, mas nos Estados Unidos é. Como exemplo, a gente tem até a própria Alibaba, a gente tem empresas de games, a gente tem diversas outras empresas do mundo listadas na Bolsa de Valores americana. E isso não é uma realidade no Brasil e que você só vai ter acesso a isso abrindo uma conta em uma corretora americana, investindo diretamente. E sem contar, pessoal, que na Bolsa de Valores americana você vai ter acesso às maiores bolsas de valores do mundo, que é a Nasdaq e a NYSE, que eu já fiz vídeo sobre ambas, já expliquei como funcionam, tá aí no canal também, vou deixar o link aqui na descrição para se vocês quiserem assistirem. E para a gente continuar, antes que vocês me perguntem, vou colocar aí na tela quais as corretoras que vocês podem, realizar a abertura de conta aqui no exterior. A Avenue, Drive Wealth, Interactive Brokers, Charles Schwab e TD Ameritrade. Cara, salvo engano, até a Charles Schwab agora tem atendimento em português, é personalizado. A Avenue já tem, a gente pode colocar uma cesta aí, a Passfolio também tem atendimento em português, então não tem desculpa, vai estar tudo em português. E a Avenue, eu gosto demais da Avenue, do modelo, da forma que foi construída. Eles enviam até o relatório já certinho, você só manda para o contador, manda ele declarar lá as ações que você comprou e tá tudo certo, sem dor de cabeça nenhuma, tudo traduzido, tudo já bonitinho ali para você entender da melhor forma possível. E agora também a gente tem o Banco Inter. Eu ainda não testei, vou testar melhor, mas já é mais uma alternativa para você investir diretamente no exterior, tá? Não tem mais desculpa, o Brasil é muito pequeno para você ficar exposto somente ao Brasil, então isso não é falta de patriotismo, é simplesmente você se preocupar com o seu futuro, com você mesmo, com a sua família ou com quem quer que seja. É simplesmente tomar uma decisão para o seu eu do futuro. Investir no exterior não é um luxo, é uma necessidade. O primeiro ponto que eu enxergo sobre investir no exterior é sobre a diversificação. Este foi um ponto positivo que eu também coloquei sobre investir em BDRs. Porém, aqui a gente está falando de uma grande diversificação. A gente está falando de duas jurisdições diferentes. Lembra que eu falei isso também no vídeo sobre as BDRs? Se você não lembrar é porque você não assistiu e você tem que ir lá assistir também. Mas eu vou dar uma palhinha aqui. É simplesmente porque a jurisdição dos Estados Unidos é diferente da jurisdição do Brasil. Então são duas jurisdições. Você está dividindo onde seu patrimônio está. A chance que dê errado agora é muito menor. E dentro dos Estados Unidos você tem diversas empresas, você tem muito mais oportunidades. Dentro dos Estados Unidos você tem mais segurança jurídica no que tange a os investimentos. Você tem mais empresas crescendo. A economia dos Estados Unidos, mesmo sendo maior, cresce muito mais, até percentualmente, do que o Brasil. O Brasil tem uns rompantes, né, gente? Às vezes vai lá em cima, vai lá embaixo e fica essa loucura toda. E tem aquela música, né, que é bom, xi, bom, 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 bom.
É bom ou não? Como é que é a música? O de cima sobe e o de baixo desce. É aquela música, gente. Bom, 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 bom. É um motivo que todo mundo já conhece. É que o de cima sobe e que o de baixo desce. Então a tendência não é que o Brasil vire os Estados Unidos e os Estados Unidos virem o Brasil, é que os Estados Unidos continuem sendo os Estados Unidos e que o Brasil lute para continuar sendo o Brasil. Então é isso que vocês têm que entender. Se você tem essa oportunidade, por que não fazê-la? Esse é o ponto, não é porque eu tenho que fazer, é por que não fazê-la se você tem a oportunidade de crescer com quem não para de crescer. E aí daqui a pouco vai vir o pessoal, mas a China e não sei o que. Beleza, manda a China e comprar a soja do Brasil e pagar em yuan para ver se o Brasil aceita. Manda a China e comprar soja do México, comprar tacos do México, importar tacos do México e ver se eles vão aceitar yuan. Esse é o ponto. Podem falar o que quiser, mas a hegemonia do dólar ainda é real, ainda é presente. Então, se você quer se expor à China, tem diversas empresas, diversos ETFs, e eu não vejo nenhum bilionário, milionário transformando todo o seu capital em yuans chineses. Eu vejo o pessoal transformando seu capital em dólares. E agora em Bitcoin também, né? Pessoal, um exemplo. No governo Dilma, a bolsa sofreu bastante de 2012 a 2016. Ela caiu demais. E nessa época o dólar teve uma época que estava até 1,80. E depois dessa época chegou ao valor de R$ 4. Ou seja, mesmo que uma empresa que você tenha investido no exterior não tivesse valorizado nada, você já teria mais do que dobrado o seu patrimônio, mais de 100% de ganho simplesmente pela valorização do dólar. E por você ter investido no exterior, você simplesmente teria se protegido de tudo que aconteceu no Brasil. Então esse é o ponto, é você sempre estar preparado para o pior e esperar o melhor. E como é que você se prepara para o pior? Diversifica seus investimentos, investe no exterior, compra bons ativos, tenha sua reserva de oportunidade, coloca um pouquinho ali em criptomoeda, faz o que vai te deixar tranquilo, faz o que vai te fazer dormir à noite. Não adianta eu te falar para fazer isso, aquilo e você ficar igual um vidrado, igual um viciado sem dormir à noite. Faz o que vai te deixar confortável. E eu te garanto, investir no exterior vai te deixar muito mais confortável do que qualquer outra coisa. Porque se uma guerra explode, igual a que a gente tem hoje, e a coisa fica muito feia mesmo, o dólar sobe. E o seu dinheiro está onde? Em dólar. E o que está acontecendo hoje com o valor do real referente ao dólar é o famoso carry trade. É simplesmente os fundos aqui, grandes corporações pegando empréstimos a 1,5%, 2% de juros ao ano e vai lá e compra dívida pública travada no Brasil, se alavanca pegando coisa a 12%, 14% ao ano. Os caras vão ganhar dinheiro só nesse spread. É simplesmente isso. Então um país com taxa de juros alta é muito pior, é muito ruim, mas quem sabe ganhar dinheiro continua ganhando dinheiro, quem está em cima continua subindo, simplesmente por ter o feeling, sabe que está no time certo, vai lá e faz. Então, investir no exterior, novamente, é uma necessidade. E se vocês analisarem, pessoal, de 2010 a 2020, a gente teve outra década perdida. O Brasil está em cada vez menos notoriedade. Eu lembro que quando eu me mudei aqui para os Estados Unidos, o Brasil era o 8º na posição do ranking mundial entre PIBs, e hoje o Brasil já é 12º. A gente estava atrás até mesmo da Rússia. Então o que está acontecendo? O governo fica divulgando essas projeções PIB crescendo, e não é governo A e nem B, tá, gente? Estou falando governo de uma forma geral. Só que é muito pouco comparado aos emergentes. É muito pouco comparado a México, a países como até a mesma Rússia antes de entrar em guerra. Então a gente teve uma década perdida, porque a gente ficou menor diante do mundo, porque o mundo todo cresceu e a gente estagnou. Então é por isso que quando você investe no exterior, você tem a oportunidade de crescer junto com o mundo, tem a oportunidade de continuar crescendo e não ficar estagnado somente como é o Brasil, de ficar protegido de uma queda no PIB, de uma recessão, de uma queda no consumo, que é algo super comum de se ver no Brasil. E lógico, pessoal, quando você investe no exterior, pode acontecer algumas fatalidades como essa, porém, não é regra, entendeu? A partir do momento que você tem duas saídas, a tendência é que pelo menos uma você ganhe. Pode ser que não aconteça, mas na maioria das vezes não vai acontecer assim. O jogo aqui não é acertar o toba da mosca, é simplesmente você matar a mosca. Você matou a mosca, já tá tudo bem, você não precisa acertar a pupila do olho, é simplesmente você acertar onde tem que acertar. Então o risco sistêmico ali de como funcionam os países, de queda de consumo, é praticamente impossível de você diluir, chegar a 0% de risco. Porém, quanto mais você diversificar, se você investe no exterior e tem bons ativos no Brasil, o seu risco sistêmico está praticamente nulo, mas
mas ele ainda existe e pode acontecer. Eu simplesmente estou passando uma alternativa aqui para você ter uma diluição e fazer com que você esteja melhor posicionado diante do mercado mundial. E pessoal, quando eu falo para vocês investirem no exterior, é simplesmente pelo fato de vocês se exporem a uma economia mundial. Me diz quantas marcas de telefone existem no Brasil e que tem grande adoção. Me diz quantos videogames, quantos computadores. É muito mais difícil, pessoal. A gente vê hoje Pocophone, Huawei, a gente vê Apple, Samsung, nem sei mais o tanto de marca que tem, mas nenhuma delas é feita no Brasil. Quantos streamings de qualidade o Brasil tem no mundo? É nenhum, pessoal. A Netflix é americana, a Apple TV americana, HBO Max americana. Então, basicamente, tudo já está aqui na Bolsa de Valores americana e você pode participar disso. E é isso que eu estou te falando, é simplesmente se expor à economia mundial e não ficar restrito somente ao Brasil. E eu não quero que você entenda que eu estou desdenhando do Brasil, eu só estou falando que o Brasil é pequeno demais para que você mantenha somente os seus investimentos alocados lá. Imagine que você era um russo e você tinha todos os seus investimentos lá. Olha o que aconteceu. Todo o sistema financeiro travado, você não consegue resgatar, você não consegue fazer venda de ação, você não consegue fazer nada. Mas se você tem ações em outro país, você simplesmente viaja para aquele país, pede o resgate, abre uma conta bancária em outro país e tem todo o dinheiro. Pronto, simples. Você resolveu um grande problema da sua vida simplesmente porque você se preparou 5, 6, 10 anos antes de tudo acontecer. Porque é muito fácil. Vocês só querem comprar o guarda-chuva quando começa a chover. Ninguém quer comprar guarda-chuva enquanto está sol. Mas se você não se prepara para o pior, você nunca vai ganhar o melhor. É simplesmente por isso. E um dos caras que eu gosto demais é o Ray Dalio. E ele tem um portfólio chamado All Weather, que é tipo para todos os tempos, para todos os tipos de climas e tudo que acontece. Então ele monta uma carteira bem diversificada, bem alocada e aquilo ali vai suportar tudo. Algumas vezes menos, algumas vezes mais, mas está pronta para tudo. É simplesmente você ter o guarda-chuva mesmo que não esteja chovendo, porque quando começar a chover você já está preparado. E aí você pode pensar, mas Darley, e a crise que aconteceu nos Estados Unidos em 2008, 2009? E vocês têm que parar para pensar o seguinte, a Google não vende somente para os Estados Unidos, a Apple não vende somente para os Estados Unidos, a Microsoft não vende somente para os Estados Unidos, a Amazon não vende somente para os Estados Unidos hoje, virou um mercado global. Então, mesmo que tenha uma crise financeira dentro dos Estados Unidos, as empresas vão sofrer menos do que uma Magazine Luiza no Brasil, que só vende para o Brasil, do que uma Via Varejo que só vende para o Brasil. As empresas estão alocadas pelo mundo. A Via Varejo e a Magazine Luiza não. Então, esse é o ponto. Entendam, ao investir nos Estados Unidos, vocês estão investindo no mundo. Sem contar também, pessoal, que ao investir no exterior, o seu potencial de retorno é muito maior. Eu fiz um vídeo só explicando isso, vou colocar aqui na tela pequenininho agora para vocês verem a imagem dos retornos referente aos últimos 10 anos. Vocês podem ver que é drasticamente muito maior, é muito superior ao retorno do próprio Ibovespa somente do Brasil. Então é mais uma oportunidade de ganhar dinheiro. E por que não ganhar dinheiro? Por que não ganhar mais dinheiro? A gente nem tem o que falar também da variedade de ativos. Os Estados Unidos têm aqui praticamente 7 mil, 8 mil ativos, enquanto não sabe ao certo, muda muito, né? Porque o mercado é muito rápido, aqui é muito mais eficiente, enquanto no Brasil você vai ter ali 500 ativos na Bolsa de Valores. É basicamente você simplesmente só utilizar o mercadinho da esquina, nada contra o mercadinho da esquina, que tem uma variedade de produtos, e você ir no Walmart da vida, você ir no atacadão da vida. Os Estados Unidos é o atacadão e o Brasil é o mercadinho da esquina. E lógico que você pode ter ganhos muito bons no mercadinho da esquina, mas você também pode aproveitar de ganhos muito melhores, muito maiores no atacadão. E pessoal, eu fiz uma listinha das stocks, que são as ações americanas, falando diretamente dos ativos agora, tá? São ativos que você não encontra no Brasil, que são eles: Microsoft, não tem uma empresa concorrente no Brasil. Apple, você não tem. Amazon tem mais ou menos, porque a Amazon trabalha com muita tecnologia, muita inovação, e eu acho que nenhuma empresa no Brasil chegou ainda ao nível da Amazon. Facebook, Berkshire Hathaway, a gente tem a Johnson & Johnson, a Visa, a Mastercard, Walt Disney, Coca-Cola, McDonald's. Não vem me dizer que Guaraná Jesus compete com Coca-Cola não, gente, é sério esse vídeo aqui. A hora de brincar não é agora, a gente tá falando sobre o seu futuro e o meu futuro. A gente tem Nike, Colgate, Twitter. Então vocês podem ver que a gente não tem empresas que concorrem diretamente com isso. E você só vai ter acesso a isso investindo diretamente nos Estados Unidos. Outro ponto interessante são os REITs, que basicamente são primos dos fundos imobiliários do Brasil, porém eles podem trabalhar de forma alavancada aqui. Normalmente eles pegam dinheiro emprestado, fazem aquisição de propriedades, alugam aquela propriedade, e aí o que sobra da taxa de juros que eles têm que pagar para o banco, lógico, né? Entre a taxa de juros e o aluguel, eles distribuem como lucro, né? Pois eles têm que distribuir 90% do lucro
apurado, então eles distribuem essa diferença desse percentual que eles ganham entre taxa de juros do valor de empréstimo que eles utilizaram para comprar um imóvel e do aluguel que eles recebem. Não funciona somente assim, mas basicamente os principais, a grande maioria vai funcionar desse jeito. E nós vamos ter lajes corporativas, REITs de centro de dados, campos de golfe, residências, hospitais, florestas, indústrias, cassinos e até mesmo hotéis. Tem um até aqui pertinho de casa, fica uns 5 minutos, tem um hotel que pertence ao REIT da Apple. Vou colocar aí o ticker e vou colocar a foto dele também. Ele fica assim numa esquina, são hotéis básicos de acesso no dia a dia mesmo, aquelas coisas mais rápidas, hospedagens menos luxuosas, e pertencem ao REIT, a propriedade, e utiliza a marca lá simplesmente de uma rede de hotéis. Então funciona de forma muito intuitiva, que é muito rápida. É igual a AMC, ela não tem as salas de cinema, simplesmente coloca a marca dela lá, mas todo o território, toda a estrutura pertence a um REIT. Foi até um dos REITs que eu comecei a estudar e desisti já porque eles tinham um contrato com a AMC e a AMC tá muito ruim das pernas. E pessoal, os REITs tiveram um retorno muito bom também, tá? Foram um dos maiores retornos no mundo em ativos, né? No mundo. Não perdeu para S&P 500, não perdeu para Nasdaq, nem Bovespa, né, gente? Nem conta, já falei para vocês. Não tem como. Os REITs, a Nasdaq e a NYSE é muito superior. E aqui também você vai ter muitos ETFs, pessoal. ETFs muito eficientes e que tem ganhos muito grandes. A gente tem o VOO, a gente tem o IVV, que é praticamente um competidor, somente uma outra gestora. Ambos replicam o S&P 500. A gente tem o VNQ, a gente tem o QQQ, que replica a Nasdaq. Então são muitos ativos, são muitas oportunidades. E mesmo que você pague o spread ali bancário, né, você compra dólar para enviar, depois você tem que vender dólar para trazer. Eu acredito que se você tem a pretensão de deixar pelo menos 5 anos, tá, os seus investimentos aqui, a melhor opção é investir no exterior. Simplesmente porque você vai estar exposto a um dos maiores e melhores mercados do mundo. E se acontecer qualquer coisa no Brasil, você tem dinheiro em outra jurisdição, em outro governo, tudo bem? Então, este é o ponto. Tire o governo do seu dinheiro o quanto antes. Eu te garanto que a sua vida vai ficar muito mais leve. E pessoal, se você curtiu esse vídeo, deixe aquele like, se inscreve no canal, não deixe de comentar e vamos junto porque é só o começo.